então, ó, para a aula de hoje, eu queria, assim, né, primeiro tranquilizar vocês quanto ao conteúdo de arcos côngruos e primeira determinação positiva quando é em radianos, né? Porque na última aula eu percebi que foi bem difícil, né? Foi bem puxado. Aí o que que eu fiz hoje? Antes da gente entrar nos gráficos das transformações do seno e do cosseno, eu trouxe um exercício que fala um pouquinho, né, de determinação positiva, mas não nessas palavras, para vocês verem como pode aparecer em exercícios, tá? Que não é assim tão difícil quanto pareceu na aula. Então, para a aula de hoje, a aula é sobre transformações de gráficos de seno e de cosseno, mas antes a gente vai fazer um exercício, tá? Que é esse aqui. Inclusive, esse exercício, ele estava na aula de segunda-feira, mas não deu tempo de fazer ele, tá? Então, como pode aparecer em exercícios o conteúdo de primeira determinação positiva? Então, vamos ver aqui. Em uma aula de matemática, a professora de Rafael pediu a ele que desenhasse uma circunferência trigonométrica e nela representasse um arco côngruo ao arco de 3π sobre 4. Rafael apresentou como solução a figura abaixo. Então, né, a professora dele falou assim: olha, Rafael, eu quero que você representa um arco côngruo ao arco de 3π sobre 4. Então, assim, né, na circunferência ele não podia colocar o 3π sobre 4. Ele tinha que colocar algum outro que fosse côngruo a esse, né? Aí o Rafael apresentou esse desenho, colocou 17π sobre 6. Aí qual que é a pergunta? A solução apresentada por Rafael está correta? Justifique. Então, como a gente poderia fazer, nesse caso, para saber se a solução do Rafael está certa ou não, né? Toda vez que aparecer uma medida de arcos em radiano, seria interessante a gente converter para grau para ver o que acontece, tá? Então, nesse caso, a professora ela pediu para ele fazer um arco côngruo ao 3π sobre 4. Mas fica difícil, né, de pensar quem é o 3π sobre 4, né, em graus, porque em graus a gente consegue visualizar melhor. Então, convertendo de grau para radiano, né, então como que a gente faz? No lugar do π, troca por 180. Então, fica 3 vezes 180, 3 vezes 180, dividido por 4. Aí, resolvendo aqui, né? 3 vezes 180 dividido por 4. Dá para simplificar aqui, né? O 180 com 4, que eu gosto de fazer bastante desse jeito. Dividindo 180 por 4 dá 45. Aí, 3 vezes 45, 135. Então, a professora do Rafael, quando ela fala, olha, Rafael, representa um arco côngruo ao 3π sobre 4, o que ela está querendo dizer para ele? Ó, representa um arco côngruo aos 135 graus, né? Então, numa circunferência trigonométrica, onde que fica os 135 graus, né? Ele fica aqui, 135. Quando ela pede o arco côngruo, então eu posso fazer mais uma volta, né, e chegar no 135, ou eu posso fazer 2 voltas e chegar no 135, ou 3 voltas, ou quantas voltas quiser. Como que eu vou saber se o que o Rafael fez está certo ou não? Qual seria um caminho bacana aqui para eu saber se o Rafael fez certo? O que que vocês acham que a gente poderia fazer? Transformar em graus? Transformar em graus. Aí, Felipe, eu transformo em graus e faço o quê com o valor que der?
Divide por 360. Então, eu encontro, né, esse valor em radianos em graus, vejo quanto que dá, muito provavelmente vai dar mais que 360, né? Aí a gente divide por 360 para saber, né, quantas voltas deu e onde ele para. Então, muito bem. Então, aqui vamos trocar, né? Fazer de azul que é melhor. Então, troco o π por 180, né? Então, vai ficar 17 vezes 180 dividido por 6. Ali, né, no 180 e o 6, dá para simplificar. 180 dividido por 6 dá 30. Faz as contas aí. Quanto que é 17 vezes 30? Quem vai fazer aí no cantinho do caderno 17 vezes 30? 510? 510. Então, o ângulo, né, o arco que o Rafael marcou, esse daqui, ó, de 17π sobre 6, ele é 510. Ó, já só de olhar aqui, já dá para ver que tem alguma coisa errada, porque a professora pediu um arco côngruo a 135 e ele marcou 510, então, né, era para terminar em 5 aqui. Aqui já dá para ver que está errado, né? Mas vamos fazer a conta que o Felipe falou, que é o quê? Pegar esse 510 e dividir por 360, porque então eu vou chegar em qual arco que o Rafael quis dizer, né? Então, aqui na hora que divide, vai dar por 1, aí 360, né? Para tirar de 510. Então, aqui 0. Aí, corta aqui para emprestar. 11 menos 6, 5. E 4 menos 3, 1. Então, o arco que o Rafael marcou aqui, ó, né, nessa circunferência, esse 17π sobre 6, ele marcado aqui, ele é os 150 graus, né? Ele deu uma volta, dá até para ver que deu uma volta, né, aqui em vermelho, e parou nos 150 graus. Então, a solução apresentada por Rafael está correta? Qual que é a resposta? A solução apresentada por Rafael está correta? Não. Por que que não está correta? Porque era para ele ter... Deixa eu marcar que o Gabriel entrou. Era para ele ter representado um arco côngruo ao 135 graus. E ele representou um de 150. Então, né, por isso que o Rafael aqui, ele errou, né? Que era para ele ter representado um arco de 135 e ele representou um de 150, tá? Então, Rafael errou nesse exercício, né? Não fez certo. Mas aí a professora deu uma chance para ele, hein, ó. B, uma chance para você ajudar o Rafael. Represente em uma circunferência um arco côngruo ao arco de 3π sobre 4. Então, um arco côngruo aos 135 graus. Então, quem que é côngruo aos 135? Como a gente poderia encontrar um arco côngruo aos 135? Quem que vai dar uma solução para a gente? Se a gente pegar o 135 e somar 360, funciona? Opa, por que que funciona, Gabriel? A gente está no 135, né?
como eu quero um arco côngruo, então é só eu pegar, dar uma volta a mais e parar ali no 135 de novo. Então, quando eu dou uma volta, eu estou andando, né? Vamos falar andando, a gente está andando 360 graus. Então, é um jeito de fazer sim. Então, se fizer 360 mais 135, já dá certo. Então, 360 mais 135, então aqui 0 mais 5, 5. 3 mais 6, 9. 3 mais 1, 4. 495 graus seria um arco côngruo, tá? Ah, eu quero, em vez de dar uma volta, eu quero dar duas voltas. Então, 360 mais 360, 720. Então, é só fazer 720 mais 135, tá? Que daria o mesmo. Um detalhezinho aqui. Como foi dado tudo em radianos, né? Na hora que eu cheguei aqui no valor em graus, então é melhor deixar a resposta em radianos, né? A gente sabe converter de grau para radiano? Sim, né? Como que faz a conversão, né? Eu até mostrei ontem na aula de OE, né? A gente deu uma revisada nisso. Então, eu quero saber quanto é 495 graus em radianos, que eu não sei. Mas eu sei que 180 graus equivale a π. Então, fazendo a regra de 3 aqui, né? 180 vezes x, 180x. E 495 vezes π, 495 π. Quero saber o x, passo 180 que está multiplicando, dividindo. Então, 495 π dividido por 180. Por quanto que dá para simplificar ali o 495 e o 180? Termina em 5 e em 0. Dá para simplificar por 5, né? Se já termina em 5 e 0, por 5 a gente já sabe que dá para simplificar. Por 5 vai ficar 99, né? Aqui em cima, 45, 99 π. E embaixo, 180 por 5, 36. Aí, 99, 36. Dá ainda para simplificar por 9. Por 9 vai ficar 11 em cima e embaixo vai ficar 4. Então, 11 π sobre 4, tá? Então, esse daqui, como foi dado em radianos, então no final, beleza, a gente só converte para radiano. Aí perguntaram assim, por que que ficou 495, né? Porque no item B ele pediu para representar um arco côngruo ao 3π sobre 4. Quem que é o 3π sobre 4? É o 135 graus. Como que é o arco côngruo, né? Côngruo significa que ele começa no mesmo lugar e termina no mesmo lugar, mas ele pode dar mais do que uma volta, que é o tal do exemplo que eu falei para vocês, né? Algumas vezes, de vou andar em volta de uma quadra circular, mas se eu for lá e sair daqui e chegar no 135, e o Gabriel dar 2 voltas e chegar no 135, então a gente andou um arco côngruo, né? Só que eu parei no 135 e ele andou 360 mais 360 mais 135. Então, quem vê a gente lá depois da atividade física parado no mesmo lugar, vai falar, os dois estão no mesmo lugar, mas quanto que o Gabriel andou e quanto que a Natália andou?
A Natália andou 135, o Gabriel, ele deu 2 voltas e chegou no 135, tá? Então, aí aqui eu usei o que o Gabriel passou, né? De dar uma volta e parar no 135, né? Por isso que a gente chegou no 495. Aqui o 99 e o 36, eu simplifiquei por 9, tá? Vou escrever aqui, ó, por 9, em cima e embaixo. Então, 99 por 9 dá 11, 36 por 9 dá 4. Belezinha? Então, assim, ó, só para vocês terem uma ideia de como pode aparecer sobre arcos côngruos, né, em exercício, tá? Esse exercício, ele é do livro, na aula de semana passada também, eu coloquei lá uma lista complementar. Quem tiver um tempinho, pega esses exercícios do livro para fazer. Não precisa fazer todos, né? Faz um, né? Vê lá qual que você olhou assim, gostou da cara do exercício, pega e tenta fazer. Se tiver dúvida, me chama para ir perguntando, tá? Mas tentem fazer. Bom, então aqui mostrei para vocês como pode aparecer o exercício de arcos côngruos. Agora a gente vai entrar em gráficos, tá? Posso ir, então, seguir? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, vamos lá. Então, o gráfico da função seno, né? A gente conhece aquele gráfico tradicional, né? Do seno de x, mas o seno, ele pode ter algumas variações. E, assim, essas variações que o seno pode sofrer, o gráfico vai alterar, tá? Então, assim, primeiro a gente vai ver o que pode acontecer com essas modificações da função. Então, a gente vai construir a tabela de valores, construir o gráfico, e depois, com o tempo, a gente já vai perceber o que acontece, né? Então, não vai precisar ficar construindo o tempo todo para saber o que acontece com o gráfico da função. Só de olhar para a função, eu já vou poder falar, olha, nesse gráfico aí, ele vai ficar de tal forma, a imagem vai ser tanto. Então, só de olhar ali para a cara da função, você já vai saber falar o que acontece, tá? Mas para isso, primeiro a gente tem que construir, fazer a tabelinha, tudo, né? Para primeiro ver o que acontece, para depois guardar essas informações, tá? Então, só deixa eu pegar a função aqui para mostrar para vocês. Eu vou compartilhar aqui o GeoGebra para poder mostrar. Então, aqui, ó, a gente tem o GeoGebra, né? O GeoGebra, ele é um software que serve, assim, para fazer, nossa, muita coisa, assim, o GeoGebra. E o que eu mais gosto de usar ele é para fazer gráficos, tá? Então, esse gráfico aqui, ó, é da função seno, tá? Então, a função seno, a gente já fez o gráfico, aí ontem na aula de OE a gente construiu de novo. O seno, ele começa no 0, né? Aí, então, ele sobe a montanha, desce o buracão e sobe o buracão. E quando chega no 2π, né, no 360 graus, ele vai começar tudo de novo, né? Então, tanto que ontem a gente escreveu que a função seno, né, o período dela é 2π. E a imagem, né, que é os valores de y que são usados, então ele varia de -1 até 1. Então, essa é a função seno, beleza? A gente sabe quem são os valores da função seno, né? Que nem no π sobre 2. O π sobre 2 é 90 graus. Então, quando é 90 graus, o seno vale 1, né? O π aqui é 180 graus. Quando é 180 graus, o seno vale 0. O 3π sobre 2 é o 270 graus. Então, quando é 270, o seno vale -1, né?
E o 2π no 360, ele volta de novo lá para o zero. Eu vou até aqui diminuir para vocês verem como é o gráfico, tá? Então, lembrando que ele tem ainda gráfico para a esquerda e tem gráfico para a direita, né? Ele é infinito, então por isso que ele é um gráfico de ondas. Mas quando a gente desenha, a gente tem o costume de fazer, né, ele mais pequenininho assim, né, até o 2π só. Aí a gente só visualiza essa parte aqui, ó. Toda vez que a gente faz, a gente só enxerga essa parte, né, do 0 até o 2π. Tá? Então, vamos ver o que é esse exemplo que eu coloquei para construir o gráfico de 2 seno de x, tá? Então, eu estou multiplicando a minha função seno pelo número 2. Então, qual que é o jeito tradicional de fazer um gráfico? A gente dá valores para x e calcula o y. Então, aqui, faço uma tabelinha com os valores de x para poder calcular o y. Quem que é o x aqui, ó? Seno de x. O x, ele é um arco, né? Ele é uma medida de arco, uma medida de ângulo. Esse arco, a gente sabe que ele pode ser em graus ou em radianos. E eu já falei para vocês que toda vez que a gente vai construir um gráfico, né, usar o radiano. Então, aqui no x, eu vou dar valores para o x em radianos. Que valores que a gente vai usar? Precisa colocar todos aqueles que aparecem no arco lá, né? Os em radiano, que são de 30, 45, 60, 90, 120, 135, todos aqueles? Não, a gente só vai colocar os que dividem os quadrantes, que é esse que eu falei agora, que eu mostrei ali, né, no gráfico da função. Então, eu vou colocar o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. Então, sempre eu vou colocar esses valores aqui para o x? Sim. Então, esses são os valores que você tem que guardar, que você vai colocar na sua tabela para poder desenhar o gráfico. Então, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, tá? Então, sempre esses que você vai ter que guardar aí, tá bom? Eu quero, então, dei valores de x, eu quero calcular o y, né? Quero calcular o valor da função. Então, como eu estou usando seno de x, antes de eu colocar aqui o 2 seno de x, eu vou, para auxiliar, né? Para ficar mais fácil, eu vou fazer uma coluninha mais aqui do seno de x, tá? Porque eu ainda não guardei quais são os valores, então eu vou colocar o seno aqui para ajudar, tá? E daí depois eu coloco o valor da função mesmo, né? F de x igual 2 seno de x. 2 seno de x. Então, onde que eu olho para saber quanto é o seno desses valores, né? A gente olha na nossa circunferência trigonométrica. Então, vou pegar a circunferência aqui para a gente poder anotar esses valores. Vou parar de compartilhar um pouquinho aqui para a gente retomar. Então, eu preciso, né, do 0, do π sobre 2, do π, do 3π sobre 2 e do 2π. Quem são esses caras? Eles são aqueles que dividem os quadrantes. Então, o seno é o eixo vertical. Então, quando for 0, quanto que vale o seno? 0. Quando for π sobre 2, né, que é o 90 graus, quanto que vale o seno? 1. Quando for o π, né, que é o 180 graus, o seno vale 0. Quando for 3π sobre 2, que é o 270 graus, o seno vale menos 1. E quando chega de novo, né, no 2π, que é o 360, o seno vale 0. Então, quais são os valores do seno aqui, né? 0, 1, 0
menos 1 e 0, tá? Então, a gente vai voltar lá para anotar. Então, aqui, os valores do seno, 0, 1, 0, menos 1 e 0. Então, essa coluna aqui, que eu até coloquei de outra cor, coloquei em verde, é para poder ajudar a gente, tá? Mas depois, na hora que eu for construir o gráfico, eu vou olhar para quem? Para os vermelhos. Então, a função, quem que é a nossa função aqui que foi dada? 2 vezes o seno de x, tá? Então, eu vou ter que fazer 2 vezes o seno de x. Quem que é o seno aqui? Quanto que deu o seno? Deu 0. Então, 2 vezes 0. 2 vezes 0, 0. Agora aqui, eu vou ter que fazer, quando for π sobre 2, vou ter que fazer 2 vezes o seno de x. Quem que é o seno de x? Aqui ele é 1. Então, 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Agora aqui de novo, 2 vezes o seno de x. Quem que é o seno agora? Agora o seno é 0. Então, 2 vezes 0, 0. Aqui, continuando, né? Quando for 3π sobre 2, tem que fazer 2 vezes o seno. Quanto que deu o seno agora? Menos 1. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. Né? Porque a gente faz 2 vezes 1, 2. Mais com menos, menos. E, de novo, vai ter um 0 aqui, né? 2 vezes 0, 0. Então, no gráfico da nossa função, lembra, o seno, ele variava de menos 1 até 1. Agora, a função 2 seno de x, ela vai variar de menos 2 até 2, tá? Então, aqui já é um alerta para ver o que vai acontecer, tá? Então, a gente montou a tabela, deu os valores de x, calculou os valores de y. O que a gente vai fazer agora? Colocar esses pontos no gráfico, tá? Então, faz o eixo Y, faz o eixo X. Eu tô fazendo aqui, eu sei que tá torto, tá feio, mas depois vocês vão ver um mais bonitinho, tá? Então, quem que eu vou colocar no eixo X? Aqui os valores da tabela, o 0, π sobre 2, π, usa uma proporção ali, né, uma escala legal, ó, π, 3π sobre 2 e 2π. Quem que eu estou usando de valores no y? Ó quem que aparece aqui, 0, 2, 0, menos 2 e 0. Então, agora no y, quem que a gente tem que colocar? O 0, 2 e o menos 2. O 0 já tem, então o 2 aqui, né? 1, 2. Vou colocar o 2 aqui. E o menos 2 aqui. Coloquei os valores, agora a gente vai marcar os pontos. O primeiro ponto, para quem que eu vou olhar, né? Olha para o vermelho, esquece esse valor do meio, a gente vai olhar para o vermelho. Então, quando o x for 0, quanto que deu aqui no y? Deu 0. Então, o primeiro ponto aqui é o 0, 0. O segundo ponto, quando x for π sobre 2, quanto que deu aqui, né, a função? Deu 2. Então, aqui no π sobre 2, eu tenho que vir até o 2. O próximo ponto, π e 0. Então, π e não ando nada, 0. O próximo, 3π sobre 2 e menos 2.
Então, no 3π sobre 2, eu tenho que vir até aqui embaixo no menos 2. É o outro ponto. E o último ponto, quando for 2π, a função vale 0. Então, no 2π fica aqui mesmo, 0. Marquei os pontos, o que eu vou fazer? A gente está trabalhando com funções trigonométricas, função seno, função cosseno. O gráfico, ele é um gráfico de ondas. Então, na hora que eu for ligar, eu tenho que formar uma onda, tá? Então, a gente faz a onda. Beleza? Então, ó, ele fica muito parecido com a função seno, né? Aqui eu estou usando escala, né, meio diferente. Então, aqui se olhar, parece bastante a função seno. Mas como que a gente consegue enxergar que tem uma diferença da função seno para a função 2 seno de x, né? Eu vou mostrar lá pelo GeoGebra para vocês. Mas antes disso, só vamos anotar aqui quem é o período, a imagem e a amplitude, tá? Período, imagem e amplitude. Por quê? Toda vez que a gente construir um gráfico, a gente vai anotar essas informações. Então, o período, de quanto em quanto que vai repetir o desenho do gráfico, né? Então, aqui, ó, subiu, desceu, desceu, subiu. Quando chegar aqui, vai acontecer tudo de novo. Então, o período é 2π. Quem que é a imagem, né? Quais são os valores de y que a gente está usando? Quem é o menor valor e quem é o maior valor? Então, o menor valor é o menos 2 e o maior valor é o 2. Então, a imagem, ela vai variar do menos 2 até o 2. E a amplitude, né? Que é a altura da montanha ou a altura do buracão. Aqui no caso, se olhar para a imagem, já dá para escrever direto a altura, né? Que é 2, a amplitude. Certo? É novidade para vocês. A gente já sabia construir gráfico, né, de outras funções, mas aqui apareceu essa função diferente, tá? Então, qual que é a minha dica para vocês? Colocar essa coluna auxiliar do seno, que daí fica mais fácil de enxergar o que está acontecendo e poder calcular os valores, tá? Então, esse é o gráfico da função 2 seno de x. Eu vou mostrar aqui, ó, fazendo no computador, que bonitinho que fica, né? Aqui tá bem mais caprichado. Então, ó, eu coloquei os valores de x, coloquei aqui a auxiliar, né, a coluna auxiliar do seno de x e calculei a função. Então, olha o gráfico. Aqui é um gráfico mais completinho, né? Mas poderia só estar essa parte aqui, ó, até o 2π, tá? Porque foi onde eu coloquei a tabela. Mas como eu usei o software, ele já desenhou a função inteira. Então, olha o período 2π, a imagem menos 2 e 2, e a amplitude 2. E aí, gente, o que vocês acharam? É o primeiro só, né? Por enquanto, a gente está só começando. O Thiago já tinha dado uma introdução sobre isso pra gente. Sim. Ai, que bom! Nossa, então... E vocês nem me avisam, né? Então, se ele já tinha dado uma introdução, então já preparou o terreno para mim, né? Então, eu já fico mais aliviada. Então, gente, ó, esse gráfico foi o 2 seno de x. O que a gente vai fazer agora? A gente vai treinar, né? Então, agora a gente vai fazer do 3 seno de x. Vai mudar pouca coisa. Ó, vai cair a reunião, vocês voltam, tá? Então, como que vai fazer do 3 seno de x? Volta aqui para o 2 seno, ó. O que eu fiz? Atribuí os valores de x, coloquei a coluna auxiliar e calculei a função. Então, vocês vão fazer a mesma coisa aqui para o 3 seno de x.
atribui os valores de x, né? Aí, se quiser colocar aqui o auxiliar, né, que é o seno de x, para ajudar, e a função que você quer, que é 3 seno de x. Prof, o seno x vai ser os mesmos valores? Sim, porque como o x aqui a gente vai copiar os mesmos valores, né? Aí é seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1. Então, aqui vocês vão perceber que o x vai manter Tá. e essa coluna do seno também. O que vai alterar é o da função ali. Enquanto o pessoal está entrando, quem quiser ir montando essa tabela, né, e já quiser colocar os pontos no gráfico, já vai fazendo isso. Então, aqui, né, para dar uma ajuda aí para vocês. Então, quem são os valores de x que a gente vai usar? O 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. Aí, só para dar uma ajuda, né, porque às vezes a gente esquece de cabeça. Então, quem que são os valores do seno, né, para esse x? Ele mantém. Então, é o 0, 1, 0, menos 1 e 0, tá? Então, vocês vão perceber que essas duas colunas aqui, elas não mudam, né? Quando a gente tem função desse jeito. O que que vai alterar? É aqui, né? Lembra lá atrás, ó, vou voltar um pouquinho. Quando era 2 seno de x, então eu multiplicava os valores do seno, tudo por 2, ó. Pode ver aqui, ó, 2, 2, 2, 2, 2. E quem que são os números que aparecem aqui, ó? 0, 1, 0, menos 1 e 0, que são os valores dessa coluna. Então, agora é 3 seno de x. Então, o que que vai alterar? Em vez de 2, vai ser 3, tá? Eu coloquei um bem assim, né, parecido mesmo, para vocês verem o que vai acontecendo. Então, aqui, 3 seno de x, então vai ser 3 vezes o seno, que é 0. Então, 3 vezes 0, que dá 0. Depois, 3 vezes o seno. Quem que é o seno? 1. Então, 3 vezes 1, 3. Depois, 3 vezes o seno de novo, que é 0. Então, 3 vezes 0, 0. Depois, 3 vezes o seno, que agora é menos 1. Então, 3 vezes menos 1, menos 3. E 3 vezes 0 de novo, 3 vezes 0, 0. Então, nesse caso, que a função é 3 seno de x, então olha como ela está variando. Ela está variando entre menos 3 e 3, tá? Então, isso que está acontecendo, se eu pedisse agora para vocês, façam o gráfico da função 4 seno de x, 5 seno de x, 10 seno de x. Então, já vai ficando mais claro o que está acontecendo ali com aquele número que a gente colocou na frente da função, né? Ele está multiplicando a função, então os valores ali de y serão multiplicados. O x, ele vai mudar? Não. Então, quanto mais a gente multiplica a função ali, dá a impressão que eu estou esticando minha função, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, no GeoGebra. Esse daqui em verde é o gráfico da função seno de x, né? Da tradicional.
o que eu fiz ali com vocês, a gente tinha feito o de 2 seno de x. Como que ficaria o gráfico, ó, para visualizar? 2 seno de x, que é aquele que eu fiz lá atrás, né? O item A, ele fica assim, ó, ele vai até o 2, ó, vai até o 2 e o menor valor é o menos 2. Então, lá não deu para visualizar que mudou a função, mas muda. Olha aqui, ó, de novo, o verde é a função seno de x, em vermelho é a função 2 seno de x. Então, o que que aconteceu aqui? A minha imagem deu uma esticada. Parece que eu peguei... Vou até parar aqui de compartilhar para vocês verem o que que eu estou fazendo com a mão. Parece que eu peguei a função, ela estava assim, parece que eu peguei ela e estiquei. Mas aqui, ó, né, no nosso eixo X, ela não mudou, ela está do mesmo jeito. Mas aqui, no Y, ela estava assim, e eu fiz assim com ela, né? Eu dei uma esticada. Ela ia do menos 1 até 1, e eu puxei ela, ela foi do menos 2 até o 2. E o que que vai acontecer com essa que vocês estão fazendo agora do item B, que é 3 seno de x? Ela vai aumentar um pouquinho mais. Ela vai do menos 3 até o 3, tá? Então, para quem for desenhar, vai perceber isso. Ó, vou até colocar agora aqui, ó. Como vai ficar a função, tá? 3 seno de x. Ó, ela vai dar ainda mais uma esticada. A função azul aqui, então, é a que vocês estão fazendo agora o item, né? Ela vai do menos 3 até o 3. Tá bom? Então, se a gente usar a mesma escala para o desenho, vocês vão enxergar isso que está acontecendo, tá? É que a gente está desenhando as funções todas separadas, mas se a gente desenha tudo no mesmo plano, fica legal porque dá para enxergar essa transformação da função, tá bom? Então, gente, ó, o que eu vou pedir para vocês anexarem lá no Classroom? Coloquem, então, esse item B aqui, né? Eu fiz com vocês a tabela. Coloquem o desenho do gráfico, tá? Coloquem o gráfico dessa função e escrevam, né? Quem é o período, imagem e amplitude. Que nem fez aqui para o item A, né? Que tinha a tabela, o gráfico e a análise do gráfico. Então, agora para o item B, vocês terminam e posta lá no Classroom para eu dar uma olhada. Beleza? Aí na segunda-feira a gente continua.